A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. Aqui é o Júnior da Língua, né? Como todo mundo conhece. E a gente serve aqui o que temos mais de qualidade, né? É a especial, a língua de boi, temos espetos variados, temos baião, arroz de leite, entendeu? Uma grande demanda aqui, que o pessoal gosta e aprova. De segunda a sábado a gente está aberto aqui a partir das 16 horas, entendeu? Até as meia-noite. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Venha transformar seu sorriso na Cleandonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Cleandonto. A clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 9 97 71 21 20. Cleandonto, cuidando do seu sorriso. Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhem nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Camarada, seu programa de entrevista que recebe toda semana para uma boa conversa pessoas das mais diversas áreas. Minha convidada de hoje, Samara Porfírio, ela é secretária
da AMAI e estar cursando fonoaudiologia. Eu sou o pastor Ricardo Alexandre e tenho o enorme prazer de recebê-la no Café Camarada de hoje. Olha, se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora mesmo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações do Café Camarada e de toda a programação da TV Princesa do Vale. Você que está me ouvindo através da Icor FM 104.9 e a Estação Vale, a Voz da Ribeira, você pode migrar para o nosso canal e nos acompanhar ao vivo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Olha, minha convidada de hoje, como nós apresentamos, é a Samara Porfírio. Vamos bater aqui um papo sobre a Associação de Mães Atípicas aqui no município de Icó. Samara, muito bem-vinda, muito obrigado. Olá, obrigada. Eu quem agradeço, né, o convite. É uma satisfação estar novamente, né, em outras oportunidades nós já estivemos juntos, e é uma satisfação estar novamente aqui batendo um papo e falando um pouquinho sobre a associação. Muito bem, Samara. Olha, realmente o trabalho da AMAI é um trabalho extraordinário que acontece em Icó. E antes da gente adentrar aqui no tema da AMAI, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é a Samara Porfírio, além de secretária da AMAI, além de trabalhar na associação. Então... Eu acho que uma das principais, a mais importante de todas, né, é a mãe. A mãe atípica, principalmente, né? Sou mãe de uma criança atípica, autista, que tem 5 anos, né? Nairo André, e também mãe do Nicolas, de 3 aninhos, que é uma criança típica, né? Ou seja, que não tem nenhum diagnóstico de nenhuma deficiência, seja ela oculta ou visível. Muito bem. Além de ser mãe de uma criança atípica, né? Isso. Acredito que a atenção é sempre muito ativa e redobrada. Gosta de algum tipo de esporte, de lazer, academia? Gosto, né? Assim, a gente que é mãe nunca tem aquele tempo a mais disponível, principalmente quando a gente fala de uma maternidade atípica, que é um dos principais desafios que a gente enfrenta, é essa dificuldade de encontrar tempo para si mesma, né? Mas eu procuro sempre encontrar esse tempinho de fazer uma caminhada, de ir na academia, mesmo que eu não consiga todos os dias da semana, mas ao menos 2, 3 vezes por semana eu procuro buscar esse espaçozinho para fazer. Muito bem, Samara. Olha, eu acredito que realmente tem que se virar nos 30, né? Nos 50. Muito bem. E gosta de leitura? Gosto bastante de leitura, gosto de ter o meu momento de lazer também, um café com as amigas. É muito difícil a gente encontrar um tempo, né? Aquele velho ditado, na fase adulta, um café com as amigas é quase impossível. Mas eu tô sempre buscando esse tempinho ali para as amizades, para sair um pouquinho, né? Para ficar um pouquinho a só, até mesmo para a gente ter uma saúde mental melhor para a maternidade, né? Verdade. E ainda encontra tempo para estudar, né? Isso. Estudando, né? É mais um desafio, na verdade, né? Assim, o tempo é curto, é mais como um desafio. Na verdade, o que me atentou mesmo a buscar esse desafio a mais, né? De estudar o curso, foi ele. Né? É buscar melhorias para ele. Porque, assim, quando a gente fala de uma criança atípica, uma criança autista, principalmente, com um transtorno neurológico, a gente precisa de um incentivo muito grande em questão domiciliar, em casa, né? Então, para mim trabalhar com ele em casa, eu preciso estudar, né? Então, eu procuro esse espaço do desafio do estudo para poder conseguir fazer esse trabalho com ele em casa, né? Eu tenho especialização em aba, aplicadora aba, tenho a especialização em assistente terapêutica também. Então, estou sempre buscando inovar, estudar, persistir para conseguir dar o máximo de autonomia e independência que eu conseguir, tanto para ele quanto para outras crianças. Mas isso é muito bom, apesar de todo o esforço, né? De ter que perseverar em tudo isso, é muito bom porque você busca se especializar naquilo que você sabe fazer, aquilo que você se propôs a fazer. Então, isso é muito Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como surgiu essa ideia da associação. Foi uma ideia sua ou de um grupo de mulheres que já se encontravam, já
enfrentado esse desafio? Então, como surgiu a ideia da AMAI? Foi uma ideia nossa, na realidade. Nem só minha, nem só de nenhuma das outras, né? Uma ideia nossa. O nosso grupo de mães, ele surgiu já tem um tempo. Na verdade, um tempo não, já tem uns anos, né? Nós temos esse grupo desde 2020, 2021, por aí, né? E aí, a partir desse grupo, a gente começou a nos reunirmos, a trocar experiências vividas, né? A gente tem mães que já têm filhos adultos, outras que já têm filhos adolescentes. Então, assim, mães que têm muito mais experiências nessa maternidade atípica, nesses desafios, e a gente começou a se encontrar, a trocar experiências, devido a essa grande deficiência de atendimento, tanto no sistema público quanto privado, né? A gente começou a ver que necessitava dessa representação em busca da melhoria de qualidade de vida, né? Dessas crianças, desses adolescentes autistas no nosso município. Então, assim, uma preocupação muito comum na vida dos pais que têm filhos ainda crianças e quando eu não estiver mais aqui? Então, quando a gente fala de maternidade típica, quando a gente fala de uma maternidade comum, né, entre aspas, a gente pede a Deus saúde para deixar os filhos criados, né, encaminhados na vida, formados, trabalhando, casados, com famílias formadas. Quando nós falamos de um filho com deficiência, a gente tenta deixar ele em segurança. A diferença é impactante, né? Eu imagino. Então, assim, essa associação, ela busca isso, para nós termos uma segurança maior, de deixarmos os nossos filhos em segurança. E de maneira tal que eles se sintam comportados, acolhidos e, principalmente, né, cuidados. Quando eu falo de cuidados, não é só a questão de ter quem banhe, tem que vestir uma roupa, não. Cuidados no âmbito total, né, assistidos com profissionais, com independência. E assim, nós temos exemplos, nós conhecemos instituições, associações, que elas funcionam como um lar mesmo, sabe? Os indivíduos, crianças, adolescentes, autistas vão, passam o dia, são atendidos, têm refeições. Então, tem um lar seguro, tem um lugar seguro para onde ir, né? Na ausência de um familiar. Então, é isso o nosso objetivo, né? Que aqui no nosso município a gente encontre essa segurança, né? Esse lugar seguro. Muito bem. E Samara, a associação, ela já tem uma diretoria? Sim, nós temos uma diretoria desde o ano passado, né, formada por presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, desde do comecinho do ano passado, né, que é a Rayelen Pereira, ela é a presidente, e aí tem eu como secretária, a Amanda como vice-presidente e a Caroline como tesoureira. Ok, muito bem. Então, a associação hoje tem uma equipe, tem CNPJ, tudo reconhecido, legal diante do governo, todas as exigências. Isso. Nós temos, assim, nós caminhamos em passos de formiguinha, né? Como diz o ditado. Até porque somos todas mães atípicas, todas temos uma sobrecarga extra muito grande, né? Todos temos os filhos, casas, enfim, o nosso trabalho é como um trabalho de degrau, né? Então, hoje a gente já consegue contar com alguns colaboradores, clínicas particulares aqui na nossa cidade que nos apoiam, comerciantes. A gente tem um legislativo também hoje, com vereadores que nos apoiam em projetos de leis, em reivindicações, solicitações, e a gente busca cada vez mais aprimorar, né, fortalecer esses vínculos para que esse sonho ele consiga se concretizar de forma mais objetiva. Além da diretoria e desses colaboradores que você menciona, existem mais pessoas envolvidas no trabalho? Ou a AMAI já tem uma sede? Nós temos uma sala que funciona como sede, né, cedida pelo município.
E nós temos muitas pessoas envolvidas já, sim. Nós já temos várias mães que se cadastraram para serem associadas juntamente com a gente, mães engajadas, e a gente busca realmente esse fortalecimento. Muito bem, Samara. Para as pessoas que estão nos acompanhando agora, estão nos assistindo, de repente algumas pessoas queiram se associar à AMAI. Então, como elas podem fazer para que se tornem sócias, né? Nós temos as nossas redes sociais, né, que as pessoas podem entrar em contato com a gente. Tem o Instagram da @mãesatípicas_co, né? Sim. A nossa sede, temos uma sala em funcionamento que funciona lá no Palácio da Imaginação, que é um órgão municipal, e tem também a nossa presidente, Raelen Pereira, que ela está sempre a postos para receber novas famílias, para receber novas mães, para fazer esses cadastros. E então a gente pode estar procurando qualquer um desses meios de comunicação. Ok, além do Instagram, Facebook, enfim, as redes sociais que vocês utilizam, para ter esse contato com o público, contato com as mães. A associação tem algum número de telefone oficial? Nós usamos atualmente o número de telefone da presidente, né, da Raelen, que é quem está mais a par dessas questões de cadastros, enfim. Então, no momento é o dela mesmo. Ô, Samara, nessa área de colaboradores, profissionais, psicólogos... Nós temos psicólogas parceiras, né, que é a Manuela, maravilhosa, Manuela Soares. Nós temos a psicopedagoga parceira também e a psicóloga adulta também, que é a Samanta, que é parceira da gente, né? Psicóloga infantil, Manuela, e a psicóloga adulta, que dá esse suporte com as mães, que é a Samanta. Entendo. E até que idade a Associação AMAI, ela trabalha com crianças atípicas? Até aos 14, 16 anos. Mas nós temos mães que compartilham essas experiências com a gente, de adultos autistas já, né? Nós temos eu acho que umas 8, 10 mães ativas que já têm filhos adultos, que elas estão sempre junto com a gente, compartilhando as experiências, né? E assim, eu acho importante, interessante essa parte, por quê? Porque os nossos, né? O meu ainda tem 5 anos, a outra tem 7. Então, essas mães que os seus filhos autistas já são adultos têm uma carga de experiência muito maior que a nossa, né? Tem passado por desafios que hoje talvez para a gente seja um pouco mais maleável de passar, que na época que os filhos dela eram crianças não eram assim como hoje, né? Porque hoje nós sabemos, é um fato, não há como negar. Nós temos meios de comunicação, Instagrams, profissionais que são muito conceituados, que nos dão conteúdos gratuitos, basta a gente querer estudar, querer procurar, querer conhecer, que a gente encontra, coisa que há 20 anos atrás era muito mais difícil de conseguir. Bem mais escasso, né? Com certeza. Muito bem, Samara. Olha, nós estamos conversando aqui com a Samara Porfírio, ela é secretária da AMAI. Estamos conhecendo aqui nesse primeiro bloco um pouquinho da associação, as atividades que elas realizam. Vamos buscar aqui, junto com a Samara, trazer até você informações que são de relevância para você, em especial que é mãe atípica e que precisa de um apoio nessa área. Ô, Samara, nós falamos de mães atípicas, mas os pais também se envolvem, os homens, eles também chegam junto em algum momento, participam dos eventos, estão ali dando apoio às mães que cuidam dos filhos. Então, há uma participação masculina nessa área também? É bastante interessante essa pergunta, porque, assim, são pouquíssimos. Muito, muito, muito poucos mesmo. É um dado que até nos preocupa, né, assim, nesse sentido, porque a grande maioria das famílias, elas são abandonadas por seus genitores, né, após o diagnóstico. Então, nós temos um número enorme de mães que, além de tudo, ainda são chefe de famílias, porque são mães solteiras, são mães solos, né, divorciadas e muitas, muitas após o diagnóstico do filho. Nossa, olha, realmente é impressionante esse dado que você traz, essa informação a respeito do diagnóstico
dado, e aí a criança abandonada. E isso geralmente pelos homens, os pais. Isso geralmente pelos pais, exatamente. E assim, nossos eventos, eles são sempre voltados à socialização dessas crianças. Então, a gente sempre busca oferecer piqueniques compartilhados, momentos de lazer, em grupos, né? Buscando aquela socialização e aquele momento terapêutico para as mães também. Enquanto as crianças se divertem, brincam, fazem terapia, as mães têm um momento para elas. E a gente sempre observa que a presença de pais, ela é mínima. É sempre de mães, 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 mães e mães. Aí, realmente acaba ficando muito sobrecarregada, né? Além de fazer o papel de mãe, precisa também fazer o papel do pai. E muitas vezes precisa ser aquela que vai prover tudo que é necessário Justamente, que eu para acho a que criança. quando a gente fala de uma maternidade com uma criança com deficiência, eu digo por experiência, né? E aí acaba o que sobrecarrega bastante a saúde mental da mãe, né? É a preocupação com o prover, porque além de tudo, não é barato, né? Então é uma questão assistencial urgente, né? As terapias são caras, os medicamentos são caros, a alimentação, porque a grande maioria, uma boa parte das crianças autistas apresentam uma dificuldade na alimentação, então acaba ficando cara também, mais do que já é, né? E aí acaba que aquele financeiro fica sobrecarregado, né? Uma quantia muito grande que a mãe precisa se preocupar em prover, além de levar, de trazer, de cuidar, de banhar, de casa, enfim, de todos os afazeres e demandas que a mãe e a mulher já têm, ela ainda precisa dar conta dessa demanda extra, que é prover aquele sustento. Samara, hoje a associação ela tem em média a participação ativa de quantas mães? Nós temos a participação ativa de umas 80 a 120 A famílias. associação está já bem desenvolvida, né? Isso. De mães que participam, que vão a eventos, que vão. Mas no nosso grupo de mães são mais de 190. Tudo aqui de Icó ou também Icó tem e mães região, Icó e região? sítios, não só sede, né, que Sim, você quer sim, dizer. Não, isso. temos mães de sítios, distritos. Nós temos mães de sítios distantes, como Serra Pedrinha Serra, né, que já é divisa com outro estado, Icózinho, Cruzeirinho, Lima Campos, Cascudo. Então, nós temos mães da sede de toda a região. Muito bem. E, Samara, qual a principal missão da Associação de Mães Atípicas? Eu diria que lutar pelos direitos dessas crianças, desses indivíduos autistas, né? Pela qualidade de vidas, né? A luta pela terapia de qualidade pelo SUS, porque não temos, né? Ainda é muito escassa. Nós temos alguns equipamentos públicos, nós temos o Palácio da Imaginação, que é um equipamento público, a Policlínica, que é um equipamento público também, mas que ainda não consegue suprir essa demanda, né? Temos o NASF, mas que não consegue suprir porque a demanda é muito grande, são muitas crianças, profissionais poucos, então acaba não suprindo essa demanda. E quando a gente fala de uma terapia particular, não são todas as famílias que conseguem prover essa terapia particular. Então nós estamos atualmente com essa luta, né? Com esse objetivo, que é trazer essa qualidade de vida para essas crianças, né? Tirar essas crianças realmente de dentro de casa. Tirar da visão das pessoas que é só medicar, 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 medicar. Não, essas crianças elas precisam de tratamento, porque com o tratamento adequado, elas conseguem ter qualidade de vida, né? Então, hoje aqui em Icó, você mencionou a Policlínica, um órgão público Isso. que dá assistência às Isso. crianças e às mães. Isso. Além da Policlínica, você Nós citou temos o Palácio da Imaginação, Palácio da Imaginação. é um órgão público também, e o NASF é um órgão público também. Ok. O governo municipal, ele tem se envolvido nessa área de dar um apoio, de dar um amparo? Eu pergunto assim, porque eu sei que a demanda, como você tem mencionado, financeira é muito grande. Isso. Ou além do governo municipal, se também existe alguma assistência do governo federal seja financeiro ou em recursos, além do que você já mencionou, que são públicos, Uhum. mas diretamente destinado para a associação. Não. Diretamente destinado à associação, ainda não.
né? Mas espero que em breve a gente consiga essas emendas para que seja destinado diretamente à associação, né? Em relação ao governo municipal, a gente tem esse apoio da gestão, né? Mas com esses equipamentos, né? O Palácio e o NASF, que são 2 equipamentos municipais. A Policlínica não, é um equipamento estadual, né? Mas o Palácio da Imaginação e o NASF são equipamentos municipais, né? Que funcionam, que são bem completos, por sinal, mas é uma demanda muito grande, sabe? Por exemplo, o Palácio da Imaginação, ele tem atendido quase 700 crianças. Então, assim, acaba que no rodízio fica uma criança uma vez por mês, e não é suficiente, uma terapia uma vez por mês, entendeu? O excelente mesmo é que fosse no mínimo uma semanal com cada profissional, mas devido a essa quantidade enorme de crianças necessitando, esses profissionais acabam tendo que fazer esse rodízio, e com esse rodízio, né, as crianças ficam muito espaçosas de uma terapia para outra. Então, o que nós necessitamos do investimento, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, é o aumento desses profissionais para dar de conta dessa demanda. E, Samara, em algum momento, essa necessidade de profissionais e ter que suprir essa necessidade, em algum momento teria que serem contratados, algo dessa natureza, ou sempre são todos voluntários? Porque eu sei que a demanda é grande, você tem mencionado isso, e em algum momento, talvez o investimento seria contratar mais pessoas, além da voluntariedade. Hoje a nossa associação, ela é tudo voluntário. Ela é sem fins lucrativos, então tudo é voluntário, né? Tudo. Todo serviço, toda prestação de serviço, todo o profissional que ele chega pra gente, a gente quer ajudar, a gente quer fazer uma assistência, é tudo voluntário. Eu entendo. Né? No caso, se houvesse uma colaboração mais intensa das repartições públicas, isso, então, talvez fosse possível haver contratação. Isso, com certeza, né? Mas existe uma demanda, não é nem demanda o nome, né? Existe uma questão burocrática de leis que precisam ser cumpridas, né? Precisam ser feitos editais, precisam ser feitas licitações, precisam ser feitos solicitações mediante projetos de leis que precisam passar na Câmara de Vereadores, que precisam ser sancionados pela Prefeitura, e é algo que nós buscamos realmente, né? Esses contratos por meio dos órgãos públicos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Entendi. Muito bem, olha, nós estamos conversando com a Samara Porfírio, secretária da AMAI, Associação de Mães Atípicas, aqui de Icó. Nesse primeiro bloco, nós conhecemos um pouco sobre a associação. A Samara nos trouxe várias informações preciosas de como funciona a associação, envolvendo mães, colaboradores, as crianças que também são atípicas, né, que tem sido desenvolvido todo esse trabalho aqui em Icó. Eu vou chamar os nossos comerciais. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a importância da campanha do mês de abril, vamos falar sobre a data do 2 de abril, estaremos trazendo aqui mais informações sobre algumas atividades que a AMAI está realizando e também realizará dias futuros. Então, vou chamar nossos comerciais, daqui a pouquinho estaremos de volta. Está cansado de quebrar a cabeça com tanta papelada e precisa sair de casa para resolver tudo? Nós podemos resolver o seu problema. Com um clique no celular, você entra em contato conosco e resolve tudo no conforto da sua casa, sem muita burocracia e sem gasto com locomoção, e super rápido e seguro. Aqui é o Júnior da Língua, né? Como todo mundo conhece. E a gente serve aqui o que temos mais de qualidade, né? A especial, a língua de boi, temos espetos variados, temos baião, arroz de leite, entendeu? Uma grande demanda aqui, que o pessoal gosta e aprova. De segunda a sábado a gente está aberto aqui a partir das 16 horas, entendeu? Até as meia-noite.
Na Duda Center Calçados, você pode encontrar o calçado perfeito para cada passo na sua vida, tanto no adulto quanto no infantil. Temos uma variedade incrível em modelos, marcas para todo estilo e ocasiões. Venha nos visitar na rua Francisco Maciel, número 2442, no centro de Icó, e encontre o par perfeito para você e sua família. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Você sabe qual a importância de ter um bom score de crédito? O score de crédito é uma pontuação que indica a reputação do consumidor no mercado. Se você tem um nome sujo, consequentemente seu score é baixo. Mas você sabia que ao limpar seu nome, o seu score aumenta? Com o Limpa Nome Clavel, além de aumentar o seu score, a gente apaga o seu histórico negativo de crédito e tem várias vantagens. Algumas delas são o financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, moto, conseguir aquele empréstimo ou até um cartão de crédito ou comprar em crediário. Quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo link da bio. Estamos de volta, logo após os nossos comerciais, e nesse retorno eu quero mais uma vez deixar um abraço caloroso para vocês que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações do Café Camarada e de toda a programação da TV Princesa do Vale. Também você pode deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, deixar alguma pergunta no nosso chat, e posteriormente nós poderemos repassar para a Samara e ela responder aí em um outro momento, tá certo? Então não deixe de se inscrever e nos acompanhar. Você que está me ouvindo através da Icor FM 104.9, forte abraço, sei que nossa audiência é enorme através da Icor FM, e você pode migrar, caso queira nos acompanhar através do canal, e se inscrever e ativar o sininho, não esquece, tá certo? Muito bem, Samara, estamos de volta aqui nesse segundo bloco, e agora nesse momento eu quero conversar contigo um pouquinho sobre a importância da campanha do mês de abril, que vocês trabalham de forma muito intensa. Também tem o 2 de abril, é o dia de conscientização do autismo no nosso país. Eu acho que não só no nosso país, mas mundial. Mas no mundo, Isso. né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa campanha e por que o mês de abril ele é tão relevante, né, para que essa campanha ela realmente traga essa conscientização para aqueles que lidam com o autismo.
O mês de abril, ele é conhecido como um mês azul, abril azul, né? A cor azul é porque a cor azul, ela é sempre sinônimo de compreensão, tranquilidade, calma. Então, por isso, uma cor escolhida para representatividade do autismo, né? Eu acho que o mês de abril é um mês de intensificação. Eu não diria um mês de conscientização, porque conscientização a gente tem que fazer todos os dias, durante o ano inteiro, né? Não só um mês, é como eu vi uma publicação uma vez, né? A gente vai usar blusas, vai fazer frases e cartazes no mês de abril, terminou o mês de abril, a gente bota dentro de uma caixa para abrir no ano que vem de novo. Não funciona assim. Nós precisamos fazer essa conscientização durante o ano inteiro, porque o autista, ele não sai de casa só no mês de abril. Ele precisa sair de casa todos os dias. Então, nós precisamos dessa conscientização diária, né? E o mês, ele é uma intensificação, né? Para que as pessoas, a sociedade civil como um todo, não só pai e mãe, mas toda a sociedade civil, ela olhe para a causa com bons olhos, com empatia, com compreensão. Então, nós necessitamos dessa conscientização, porque muitas vezes saímos de casa com nossas crianças e acabamos passando por momentos de julgamentos muito, como é que eu posso dizer? Constrangedores, né? Então, uma criança que gosta, que tem um hiperfoco em um determinado objeto, em um determinado tema, e ele vê aquele objeto, vê aquele tema em um espaço, seja público ou privado, ele vai querer ficar perto, ele vai querer pegar, ele vai querer olhar, ele vai querer intensificar aquele comportamento, né? E aí as pessoas acabam estranhando, olhando como se fosse um bicho de 7 cabeças, uma criança sem educação, uma criança que o pai não põe limite, quando na verdade é apenas o hiperfoco do transtorno. Então, o que é o transtorno, né? Vamos começar por aí. O transtorno, ele é um atraso no neurodesenvolvimento. E quando a gente fala em neurodesenvolvimento, remete ao nosso cérebro. Então, é uma deficiência no nosso cérebro, um atraso na maturidade do nosso cérebro. Então, é algo que está fora do meu alcance ou do seu. A criança, ela não consegue mudar o foco. Ela não consegue olhar para outra coisa que não seja aquela. Não é porque ela não quer olhar, é o cérebro dela que não permite que ela faça essa mudança. Então, é algo que não está sobre o meu controle ou sobre o controle de qualquer pessoa. Mas as terapias, principalmente de forma precoce, ou seja, desde que a criancinha tem 1 aninho de vida, 2 aninhos, 3 aninhos de vida, ela é importante. Por quê? Porque ela vai ensinar, ela vai dar possibilidade para aquela criança crescer com esse sistema inibitório um pouco mais desenvolvido, ou seja, com a capacidade de controlar esses comportamentos. Entendi. Então, no caso, uma criança autista, ela tem... o cérebro dela não desenvolve da forma como que um adulto, isso, que uma criança comum consegue. Isso. Mas, Samara, é possível com o acompanhamento terapêutico, acompanhamento psicológico, com atividades de brinquedos educativos e tal, é possível que ela consiga ter um desenvolvimento na área cerebral, consiga pensar de forma mais natural? Se possível. Essa criança, ela não vai sair de dentro do espectro, né? É importante a gente salientar. Ela nunca vai deixar de ser autista, né? Isso é para a vida toda, né? Não é uma doença, é um transtorno. Mas ela consegue, sim, ter uma vida normal, ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, a depender do nível de suporte, né? Porque nós temos um nível de suporte 3, que ele geralmente vem com alguma comorbidade, TDAH, ou TOD, ou até mesmo uma doença genética, que dificulta um pouco aquele desenvolvimento, né? Dificulta mais. Mas isso não quer dizer que ela não consiga. Ela consegue, desde que bem acompanhada e que ela tenha o tratamento adequado, começando o mais cedo possível. Entendo. Então, o mês de abril é apenas para... Eu gostei muito desse termo que você usou aí, de intensificação. Então, o mês de abril são campanhas, isso é o mês inteiro? O mês inteiro. Tem o dia 2, que é o dia da caminhada e tal, né?
mas o mês inteiro atividades e campanhas e eventos para intensificar essa conscientização. Isso, o dia 2 de abril, né, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, em que as pessoas, elas expressam as suas homenagens, os seus protestos, né, em prol da conscientização, mas nós levamos essa campanha durante o mês inteiro. Então, o mês inteiro de ações, de panfletagens, de palestras, dentro das escolas, né, que eu acho que é um dos pontos principais importantes, que são dentro das escolas, é onde essas crianças estão inseridas a maior parte do seu dia. Então, é interessante que os seus colegas, que os professores entendam sobre o transtorno, né, para ter essa conscientização, para saber como lidar, como agir, enfim, né, todo aquele manejo, todo aquele conhecimento e informação que a gente precisa quando a gente fala de uma criança com deficiência. Muito bem. E quais os principais desafios enfrentados pelas famílias no âmbito municipal? Quando a gente fala de âmbito municipal, eu acho que um dos principais é essa falta do acompanhamento especializado para as crianças, né? Quando eu falo de falta, eu falo do acompanhamento terapêutico semanal com os profissionais, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, neuropediatra, né? Neuropediatra não é necessariamente semanal, mas ao menos de 4 em 4 meses é interessante. E aqui a gente encontra essa dificuldade enorme, porque nosso município tem uma demanda muito grande de crianças quando a gente fala principalmente do autismo, né? E são famílias que a grande maioria das famílias, elas são famílias de poderes financeiros, né, aquisitivos baixos, né? São baixa renda. A grande maioria das famílias são baixa renda. Então, acabam dependendo exclusivamente do SUS para essas terapias, o que acaba dificultando muito porque ainda é pouco, né? Ok, então esse seria o principal desafio. Eu né? acredito que sim. Então, Samara, a maioria, como você mencionou, de famílias, são famílias que estão aí no limite da sua renda econômica, né? Eu considero, na verdade, assim, uma opinião pessoal. Sim. Eu acho que eu posso dar, né? Claro. Eu acho que hoje, nos parâmetros de sobrevivência, um salário mínimo dentro de uma casa de família é extrema pobreza. Eu sou muito assim, eu acho, né, na minha opinião, porque nós estamos vivendo um período, né, uma época, não sei se passageiro ou não, em que tudo é muito caro. Sobreviver está sendo um absurdo, né? Quando a gente fala de alimentação, então, meu Deus. Então, eu tenho certeza que assim como eu, mãe de 2 crianças, sendo uma atípica, eu tenho que me virar nos 30, além de tudo, para trabalhar fora para conseguir complementar essa renda básica, não é de luxo não, é básica. Eu acredito que a grande maioria das famílias, não no âmbito municipal, mas no âmbito do Brasil, estão na mesma situação. Sim. E levando em consideração, Samara, que boa parte das pessoas elas não têm moradia própria. Então elas pagam aluguel, água, energia, tem alimentação, e às vezes vem uma conta extra que é remédio, farmácia, enfim, né? Que não está ali na receita, né? Esse mês, eu acho que finalzinho do mês passado, isso, porque nós já entramos em abril, né? Sim. E aí começamos a fazer campanhas, né? Campanhas de doação de alimentos, desde o ano passado, na verdade, que a gente já faz. 2 dos nossos eventos do ano passado foram de doação de alimentos, né? Para cestas básicas, para ajudar essas famílias mais necessitadas, né? Esse ano também nós já temos programado um evento, né, que vai ser arrecadação de alimentos também, a participação já para essas cestas básicas, né? E tem a ajuda de custo municipal também, essa questão de medicamentos, que funciona na Secretaria de Saúde Municipal, né? Que as pessoas de baixa renda levam o comprovante que é baixa renda, a receita da criança, do medicamento que a criança toma, que é prescrita pelo médico,
documentação pessoal da criança e da mãe e entra com esse pedido de ajuda de custo, que eu acho que é válido, né, mediante as situações que vivemos, né, com esse pedido de ajuda de custo para essas medicações. E tem uma distribuição das medicações no CAPS infantil também. Mas que, infelizmente, também, às vezes, a gente demora aí de 1, 2 meses sem a medicação, porque é uma parceria de Estado também, né? Então, tudo tem aquela dificuldade enorme de a gente conseguir alinhar e realmente dizer que é padrão, que tem ali sempre, toda semana, todo mês. Mas a gente vai tentando buscar, tentando cobrar, tentando intensificar essas cobranças para que a gente consiga ajudar o máximo possível. Muito bem, Samara. Realmente é um desafio, viu? Realmente é uma luta diária. Enquanto você estava falando e apresentando aí as dificuldades e as batalhas que vocês enfrentam, estava passando aqui na minha mente. Rapaz, às vezes a dificuldade é tão gritante que talvez passe até na mente. Rapaz, eu vou desistir. Vou cuidar aqui só do meu filhinho. Muitas vezes. Muitas mesmo. Muitas vezes. Só que, assim, o futuro do meu filho depende do futuro do seu. Sim. Né? Tá diretamente ligado. Em algum momento da estrada, da vida, vão se cruzar. Né? Então, assim, se o meu não tiver um futuro, o seu não tem. E se o seu não tiver, o meu também não tem. Então, a gente tem que andar de mãos dadas em busca desse futuro, nenhum bem em comum, nenhum bem maior que são eles. E isso é o que nos motiva a continuar de mãos dadas e lutar por esse futuro, né? Muito bem, Samara. Deus lhe abençoe grandemente. Aí, amém. Com sua equipe, com o pessoal, com as mães. Eu sei que realmente é uma batalha grande. E a perseverança certamente é a chave da continuidade, e se desistir, não há futuro. Não, né? não há. Ô, Samara, que você falasse um pouquinho também sobre a importância da associação, né, das mães na luta pelos direitos e deveres dessas crianças, desses adolescentes. Então, qual a importância dessa batalha aí pelos direitos e deveres? Assim, quando a gente fala de direitos, a gente tem que lembrar dos deveres. Não existe só direitos, né? Então, assim, eu costumo muito falar por mim. Não é porque meu filho é autista que eu vou querer só direitos, né? Ele ainda não tem idade, ele ainda não fala, mas eu preciso cumprir com os meus deveres enquanto mãe, para que os direitos dele enquanto filho sejam cumpridos também, né? Sejam respeitados. E nós temos muitas leis, né? O autismo ele está inserido dentro da pessoa com deficiência, então, logicamente, todas aquelas leis que protegem a pessoa com deficiência, ela serve também para o autista, né? Então, assim, só que, infelizmente, diariamente a gente precisa estar cobrando, estar batendo na tecla, seja numa fila preferencial, seja em um banco, seja em um hospital, seja em uma clínica. As pessoas, elas ainda não têm essa consciência de que o autista, ele tem aquela preferência, né? Certa vez eu escutei em uma fila na Secretaria de Saúde, olhe só, um órgão que é assim para ser exemplo, né? Já que o meu filho era daquele jeito, ele deveria ter ficado em casa. Aí eu olhei assim e disse, eu acho que com esse pensamento, quem deveria nunca sair de dentro de casa é a senhora. Certamente. Mas aquilo me chamou bastante atenção, por quê? Porque remeteu à falta de consciência das pessoas, né? Então, assim, é uma pequena coisa que eu passei. Quantas mães não passam coisas muito maiores? Verdade. Além do preconceito, né, Samara? Isso. Eu acredito que deve existir muito preconceito, não só com as crianças autistas, mas com todas as outras deficiências. A consciência, ela tem que vir do pai para o filho, né? O meu filho, ele faz várias horas de terapia para aprender a brincar com uma criança típica, né? Então, se ele chega num parquinho e a criança típica não consegue brincar com ele porque ele tem um comportamento diferente, os pais, eles precisam conscientizar seus filhos,
né? Eu tenho um filho que ele é típico, né? Uma criança com desenvolvimento dentro dos padrões da normalidade e todos os dias eu sempre converso. Olha, filho, na sua salinha tem uma criancinha, tem o coleguinha é autista, tem que ajudar o coleguinha, tem que respeitar o coleguinha. Se ele bater, não bate de volta, pede ajuda para a professora, porque às vezes ele está no momento de crise, ele está no momento de desregulação e acaba que não controlando os impulsos, entendeu? E aí eu tô sempre fazendo essa conscientização. Ah, Samara, por que você quer que o seu filho que não tem deficiência cuide do que tem? Não, porque eu quero que o meu filho que não tem deficiência não seja um praticante de preconceito com quem tem. E acredito que essa sua mentalidade é extremamente correta, né? Preparando o seu filho para ser um bom cidadão. Exatamente, e eu acho que é isso que cabe a todos os pais, seja de crianças com deficiências ou não. Muito bem, Samara, é isso mesmo. Olha, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a terceira caminhada da conscientização do autismo, que estará acontecendo agora sábado, né? No nosso município, é isso mesmo? Isso. Muito bem, então passa um pouquinho... A nossa caminhada vai ser a terceira consecutiva, né? Já é o terceiro ano consecutivo que nós fazemos. Cada ano vem aumentando, graças a Deus, a participação, tanto dos pais, das famílias atípicas. Eu acho super interessante essa conscientização, porque ela vem fazendo com que os pais tirem mesmo essas crianças de dentro de casa, né? Matriculem nas escolas, vá à igreja, vá ao parquinho, passeie mesmo, porque existe uma dificuldade desses pais de saírem de casa com essas crianças realmente, porque acaba recebendo muitas críticas, muitos preconceitos, né? O pai acaba querendo proteger e nesse intuito de proteger acaba deixando ali mais quietinho, mais em casa. E essa conscientização vem trazendo informação e conhecimento para os pais realmente inserirem seus filhos na sociedade, né? Realmente se interessarem em promover ao filho uma socialização com outras crianças, né? Então, a gente é o terceiro ano consecutivo que a gente vem fazendo, a gente faz essa caminhada com o intuito de trazer mesmo conhecimento e informação pelas principais ruas, principais comércios, né? Trazer visibilidade à causa. Dia 5, a gente se concentra 7 horas da manhã, no pátio da UniVS, a Universidade Vale do Salgado, o prédio principal, sai pela principal avenida do comércio, né, que é a Nogueira Scioli, e vai até o CSU, que é a quadra Pedro Levi, né, o popular CSU. Lá no CSU, após a caminhada, a gente sempre tem a manhã recreativa, lanches, água, brinquedos, brincadeiras, oficinas, pintura, música, para que essas crianças, elas socializem entre si e tenham uma manhã de lazer, uma manhã recreativa. E a perspectiva para essa terceira caminhada? Nós temos uma perspectiva ótima, né? Esperamos uma grande participação, né? Esperamos não nos decepcionar, né? Uma grande participação, tanto popular quanto de famílias, né? Muitas parcerias, a Clind, né? Que é a clínica da Thaís, é uma parceira fortíssima nessa nossa terceira caminhada, tá junto com a gente, preparando tudo, preparando todos os momentos, desde a caminhada até os recursos usados, né? E a parceria da assistência social, que entrou com a manhã recreativa. Toda essa parte da manhã recreativa é parte da assistência social, que é municipal. Muito bem. Olha, Samara, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Tempo voa, né? Tempo voa. Muito gostoso aqui o nosso bate-papo. Realmente você trouxe muita informação para o nosso público a respeito do trabalho da Associação de Mães Atípicas aqui de Icó. Quero deixar a pulseira aqui com a nossa plateia, olhando aqui para essa câmera, né, e trazer as suas considerações finais. Tenho, assim, muita intimidade, né, com as câmeras, mas é isso. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, deixar o convite para participação na nossa caminhada, né, participem, engajem, conheçam a causa. Estamos aqui para receber, para orientar no que a gente conseguir, né, no que for da nossa
da nossa competência, né? E o que não for, a gente instrui, né? Não, procure tal órgão, procure tal pessoa, procure tal profissional que ele sabe melhor como fazer essa instrução. E agradecer, né? Agradecer o convite novamente, né? E espero que estejamos juntos aí em mais alguns momentos para debater, porque é importante a gente debater, porque quanto mais a gente debate, mais informação e conhecimento a gente leva para a população. Muito bem, Samara, muito obrigado, viu? Muito gostoso esse tempo. Deus te abençoe grandemente, você e sua Eu equipe, que agradeço, amém. toda a associação. E certamente desejamos muito sucesso. E eu sei que vocês vão conquistar muito ainda. Amém, se Deus além quiser. do que vocês já conquistaram. Continua firme e forte, desista não. Não vamos. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Café Camarada. Se Deus nos permitir, estaremos de volta na próxima semana. Um forte abraço e até lá. A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no Crédito do Trabalhador. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade, você pode contar com a Pereira Construções. Aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar. Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones DDD 88 99830 8338 ou 3561 1017. Estamos na Rua Francisco Maciel, número 2189, no centro de Icó. Na organização Laucimar e Marta. Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções. Venha transformar seu sorriso na Clindonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Clindonto. A clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na Rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 9 97 71 21 20. Clindonto, cuidando do seu sorriso.
cansado de quebrar a cabeça com tanta papelada e precisa sair de casa para resolver tudo? Nós podemos resolver o seu problema. Com um clique no celular, você entra em contato conosco e resolve tudo no conforto da sua casa, sem muita burocracia e sem gasto com locomoção, e super rápido e seguro.